Olá a todos, bem-vindos à aula 6 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre células fotovoltaicas e, finalmente, então, entrar nos tão falados dispositivos fotovoltaicos, que são um dos temas do curso. Bom, e nessa aula, eu vou relembrar um pouquinho da física da junção PN, falar sobre curva IV no escuro e sobre iluminação, e aí depois vamos entrar com detalhes nas figuras de mérito de uma célula solar fotovoltaica. Muito bem. Relembrando aqui para vocês a teoria de bandas, né, para condutividade, um material semicondutor é aquele onde o preenchimento eletrônico se dá de tal forma que a banda de valência está cheia, diferentemente de um bom condutor de eletricidade, onde a banda de valência está semi-preenchida. Bom, e a diferença entre um semicondutor e um mau condutor de eletricidade está no gap de energia, no tamanho da banda proibida aqui, a barreira de energia que os elétrons têm que vencer para sair da banda de valência e ir para a banda de condução. Então a gente já falou isso nas outras aulas. Um semicondutor é caracterizado com uma energia de gap menor do que 3 eletronvolts, e nós já discutimos que esse valor aqui tem a ver com a energia da luz visível, né? Então, aqui alguns materiais, alguns gaps de energia de materiais, mostrando então quais seriam semicondutores, como por exemplo arseneto de galho, silício, germânio e por aí vai. Esse gráfico aqui da direita, no canto inferior à direita, ele é muito importante, né? Porque ele estabelece uma relação entre o gap de energia, né? O tamanho do gap de energia em eletronvolts, em função do parâmetro de rede, que é aquela distância entre dois átomos numa rede cúbica, né? Então a gente vê aqui, esse é um gráfico muito importante para quem trabalha com produção das células fotovoltaicas, porque geralmente quando você quer depositar um material sobre o outro, eles têm que, não é uma restrição, aí depende da tecnologia que se usa, mas a maioria das técnicas você tem que ter os materiais empilhados, né, com o mesmo parâmetro de rede. A gente vai explorar um pouco esse gráfico mais para frente. Bom, e aí depois nós falamos sobre semicondutores, falamos sobre dopagem, o que é um semicondutor do tipo P, do tipo N, e discutimos a física da junção PN. Então, como se forma uma junção PN, né? A gente discutiu que existe uma região de cargas fixas, também conhecida como região de depressão, onde tem um campo elétrico interno que gera uma diferença de potencial, né, intrínseco V0, e aí no equilíbrio não tem corrente elétrica, né? E aí, quando a gente tira essa junção PN do equilíbrio, né, seja com polarização reversa, que seria aquela quando eu coloco o polo positivo de uma fonte no lado N e o negativo no lado P, isso seria reverso, né? O campo elétrico interno aumenta, a região de depressão aumenta o tamanho dela, né? E a gente estabelece então ali uma corrente elétrica no sentido que a gente chama de negativo. Como nós falamos na aula passada, isso tem a corrente negativa é basicamente a corrente de deriva, né? Então, a corrente que vai nesse sentido que está aqui. A corrente de difusão diminui muito porque a barreira de energia que os elétrons no lado N veem para passar para o lado P é muito grande. Analogamente, a barreira de energia para buracos passarem do lado P para o lado N é muito grande também. Com isso, então, a difusão diminui e a deriva aumenta. A deriva aumenta de forma bem pequena, mas aumenta, e com isso a gente tem essa parte da curva IV, que é a parte de tensores negativos. Para polarização direta, nós discutimos que basta você aplicar o potencial positivo de uma fonte no lado P, negativo no lado N. Naturalmente, com isso, aquele campo elétrico interno ele reduz de intensidade, a região de depressão também diminui, a barreira de energia vista pelos elétrons e buracos diminui, e com isso eu passo a ter mais difusão. Então, elétrons saem do lado N e vão para o lado P, e buracos do lado P para o lado N. Essa corrente aqui, no sentido horário, né, como está desenhado aqui nesse desenho, ela é definida como positiva, né? E aí, com isso, eu tenho essa parte da curva IV. Então, isso é a nossa junção PN fora do equilíbrio, e é a curva IV no escuro, que a gente costuma dizer, né? Sem a ação de iluminação. Bom, então, com a iluminação, é outro fator para tirar a junção PN do equilíbrio.
como por exemplo a iluminação pelo Sol numa célula solar, o que acontece é que eu tenho uma diferença em relação ao equilíbrio, que é basicamente a formação de pares elétron-buraco por conta dos fótons que estão entrando provenientes da fonte, né? Então aqui tem um esqueminha, né? O Sol, uma fonte policromática, está emitindo desde o ultravioleta, todas as cores do visível, também e tem lá o infravermelho, né? Então aqui eu estou considerando um material que tem uma dada energia do gap. Então aqui eu coloquei uma escala de energia, a energia do fóton, né? Então aqui o ultravioleta é o mais energético, até o infravermelho que é o menos energético. Então supondo que o gap de energia do material cruza essa linha vertical que está aqui, ó, o que acontece é que todos os fótons com energia mais alta, ó, desde aqui na minha representação do laranja até o preto, que representa o ultravioleta, a gente tem absorção. E esses fótons, então, eles geram o que a gente chama de para-elétron-buraco, né? Porque eles promovem um elétron da banda de valência para a banda de condução. E aí, essa é a primeira etapa do processo, né? Então, para-elétron-buraco gerado na região de depleção. A gente vai discutir também ligeiramente fora da região de depleção, também é aproveitado. A segunda etapa do processo é a separação pelo campo elétrico. Então, a gente discutiu que existe um campo elétrico interno. Elétrons e buracos, se permanecessem na mesma região, eles iam caminhar um pouquinho para lá, para cá, mas em algum momento ia se recombinar. E aí, pelo fato de ter um campo elétrico interno, eles são separados, né? Então, buracos vão para o lado P e elétrons vão para o lado N, né? Então, com isso, a gente tem elétrons vindo aqui para baixo, né? Então, os elétrons vão sair daqui, circular nesse sentido, e com isso, então, a corrente está circulando no outro sentido. Então, isso quando a gente pensa aqui no processo majoritário como um todo. Quando eu olho aqui no diagrama de energia, né, eu sei o que está acontecendo é o seguinte: os fótons que estão entrando ali têm que ter energia suficiente para promover os elétrons da banda de valência à banda de condução. A gente percebe que isso acontece até esses fótons aqui de cor laranja, e o vermelho e o preto, que representam, né, o fim do espectro visível e o começo do infravermelho, eles passam direto pelo material. É um fenômeno de perda. Uma vez que eles estão aqui dentro, buracos vão para a esquerda, né, lá para cima, no caso ali do nossa representação à esquerda. Elétrons vão aqui para a direita, que seria para baixo, e aí a gente tem o que a gente chama de corrente de deriva, que é aumentada. A gente, dois slides atrás, eu falei que a corrente de deriva ela é negativa, né? Muito bem, então lembrando que eu vou aumentar a corrente de deriva. Só que com isso, dependendo da condição da carga, a gente vai discutir daqui a pouco, o que acontece é o seguinte: mais buracos no lado P e mais elétrons do lado N provocam uma diferença de potencial, que é similar à polarização direta. Então, só relembrando aqui, ó, vou voltar um slide. Aqui eu não tenho polarização externa. A minha célula solar está recebendo a luz do Sol e ativamente está gerando uma corrente elétrica e uma tensão. Tá? Então, mas que tensão é essa, Daniel? A tensão é justamente essa que a gente está discutindo agora. Pelo fato de eu ter buracos no lado P e elétrons no lado N, naturalmente se forma no dispositivo uma diferença de potencial nas extremidades, que vai ser uma polarização análoga à polarização direta. E com isso, a barreira de potencial interna diminui e a difusão começa a aumentar. Então, a gente tem esses dois processos acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tenho a corrente de deriva aumentando por causa da luz, e eu tenho um fenômeno que é consequência, a corrente de difusão, que vai para o lado da esquerda para a direita aqui no nosso slide, ela está aumentando também, e é um fenômeno elétrico interno. Então, o balanço dessas duas componentes vai me dar o comportamento final do dispositivo. Pois bem, então nós discutimos na aula anterior também, ó, que a curva IV de uma célula no escuro seria essa, tá? Ah, que descontinuidade é essa aqui, Daniel? Não, é só porque aqui está ampliado para a gente poder ver aqui, ó, a escala das correntes negativas está ampliada, tá? Então, sob iluminação, o que acontece é que tem uma translação dessa curva para baixo, e aí eu fico com essa carinha que está aqui. Bom, a gente discutiu então também na aula anterior a equação do diodo,
Então esqueçam esse termo aqui por enquanto. A equação do diodo seria a corrente no escuro. Nós chegamos nessa equação aqui. E aí, a translação que eu falei aqui da iluminação é simplesmente eu diminuir, e por que menos? Porque a corrente deriva, né, uma quantidade IL, que é a corrente gerada pela luz. Com isso, a gente percebe que existe aqui uma região do dispositivo, da curva IV do dispositivo, que funciona no quarto quadrante. Então, aqui, primeiro quadrante, corrente e tensão positivas, potência positiva, consumidor. Aqui nunca vai ter parte da curva IV. Aqui, corrente e tensão negativos, potência positiva, dispositivo consumidor. E aqui, tensão positiva, corrente negativa, potência negativa, o dispositivo funciona como gerador. Bom, então é isso, né? A gente vai avaliar agora com mais cuidado essa parte da curva, que é a parte mais importante. E só lembrando, então, que a corrente numa junção PN, que é o I aqui, vem do balanço da geração da luz e da recombinação, porque a gente já discutiu que a corrente no diodo é uma corrente de recombinação. O circuito equivalente da célula ideal, por que ideal, Daniel? Se tem perda, né? Se tem perda por recombinação. Porque essa perda é intrínseca. Ela vai sempre existir em qualquer material semicondutor. A geração é um processo que tem como contraponto a recombinação. Num dispositivo semicondutor sempre vai haver recombinação. E aqui, então, a gente está levando em consideração, no caso ideal, que essa recombinação é perfeitamente radioativa. Então, não existe nenhuma fonte de recombinação não radiativa. Com isso, esses dois termos estão representando justamente esses dois fatores, né? E aqui eu tenho o meu circuito equivalente, tá? Então, aqui eu estou supondo que eu tenho uma carga que está recebendo uma corrente elétrica I e uma tensão V. E de onde vem, então, I e V? Vem daqui, ó. Eu tenho um gerador ideal aqui, IL, um gerador de corrente L, e um diodo que basicamente o que ele faz é desviar uma parcela da corrente. Então, a corrente L que iria para a carga é desviada de uma quantidade ID, e aí I total é o quê? Bom, aqui eu troquei os sinais, né? Porque ainda estou usando eu estou usando a notação de consumidor, mas daqui a pouco no próximo slide eu vou trocar isso aqui. Então, usando um sinal menos aqui para levar em consideração a notação de gerador, eu vou ficar com IL menos uma corrente que é desviada ID, que é essa quantidade que está aqui. Tá? Só que num circuito real, numa célula solar real, o circuito equivalente é bem mais bizarro, né? Bem mais complexo. Então, aqui está o gerador de corrente IL, aqui eu já troquei os sinais, né? Então, IL aqui positivo, se não tivesse nenhuma fonte de perda, a carga ia receber essa corrente IL total. Mas isso não é verdade. Então, eu tenho os desvios aqui. Eu tenho o desvio causado pelo primeiro diodo aqui representando a recombinação radiativa, que a gente já tinha visto no slide anterior. Mas eu tenho dois diodos adicionais, que estão representando processos que acontecem em paralelo, porque acontecem ao mesmo tempo no dispositivo. As recombinações não radiativas, do tipo Shockley-Reed-Hall, aquela via de efeitos, e a tipo OG. Tá? Adicionalmente, podem haver caminhos paralelos para a corrente, que a gente chama de resistência em paralelo ou resistência shunt, que também desvia uma parcela da corrente. Né? Então, ele também rouba um pouquinho de corrente que está aqui. Depois nós vamos discutir que esse resistor em série, que tem a ver com as resistências das camadas da célula, dos contatos elétricos, também acaba provocando não uma perda de corrente, porque está em série, mas a tensão que a carga recebe no final é uma tensão reduzida, porque aqui tem um consumo de tensão no resistor em série. Essa aqui seria então a corrente total ali da célula solar, tá? Aqui a corrente gerada pela luz, a parcela de recombinação radiativa, onde o fator de idealidade é 1. Percebam aqui também, né, a tensão, né, do dispositivo que esse diodo aqui está sujeito. E aí aqui eu estou somando RSI, por quê? Porque esse V mais RSI é o que tem nas terminais, por exemplo, desses ramos em paralelo. Né?
Então, aqui o termo de recombinação não radioativa Shockley-Ridge-Hall, OG, e a parcela que é desviada pela resistência Shunt. Muito bem. Então, aqui, agora a gente vai começar a falar sobre figuras de mérito, né? E para falar sobre figuras de mérito, vocês podem estar se perguntando, mas professor, eu nunca vi uma curva IV de uma célula solar representada dessa forma. Por que isso acontece? Porque geralmente se representa na notação de gerador. E aí basta você trocar os sinais, né? Então tudo que é negativo aqui vira positivo, que acontece basicamente um espelhamento dessa curva do quarto para o primeiro quadrante. Então isso que a gente está acostumado a ver, como a curva IV de uma célula solar, é essa parcela que está aqui embaixo, na notação de gerador, tá? Bom, então vamos começar com as principais figuras de mérito. A corrente de curto-circuito, o nome está falando. A célula, se ela for colocada em curto-circuito, professor, mas não dá problema, ela não queima? Não. É muito comum, inclusive, se guardar módulos e células solares. Células nem tanto, né, porque geralmente ficam no escuro, mas os módulos, se você está com eles sob o sol, dizem que a melhor forma de guardar eles é sob curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito é aquela corrente para tensão igual a zero. Ou seja, é a corrente máxima, pensando aqui só nesse quadrante, da célula solar. A tensão de circuito aberto, o nome está falando, o circuito está aberto. Então, quando o circuito está aberto, não tem uma carga ou uma carga de resistência tendendo ao infinito, aparece uma tensão nos terminais da célula. Então, a tensão para quando a corrente é igual a zero, aqui na curva IV, então, é o ponto que está aqui embaixo. Esses dois figuras de mérito são extremamente importantes na caracterização de uma célula fotovoltaica. Bom, quando a gente pensa em potência, qual é a potência que uma célula solar entrega por uma carga quando ela está no Sol? Aí, a potência a gente sabe que é o produto corrente-tensão, né? Então, produto I vezes V. Então, aqui, por favor, não se confundam nesse gráfico. O gráfico, a curva vermelha é a curva IV, a gente olha do lado esquerdo, nesse eixo, e a curva azul é a curva de potência, a gente olha no eixo da direita, tá? Como é que eu obtenho a potência? Multiplicando ponto a ponto. Então, por exemplo, esse ponto que está aqui, ele tem uma determinada corrente, uma determinada tensão, eu multiplico, eu tenho uma potência. Então, obviamente, a corrente ISC V igual a zero, a potência que a célula entrega é zero. E na VOC, a corrente é zero, logo a potência também é zero. Então, se a potência é zero aqui, e não é zero nos outros pontos, eu vou ter um ponto de máxima potência. Então, o ponto de máxima potência é a potência de pico, né? É onde a derivada da curva de potência é igual a zero. Para quem já lembra de cálculo, é aqui, né? Então, VMP é a tensão do ponto de máxima potência, vai acontecer aqui. E IMP é a corrente do ponto de máxima potência. Professor, mas não é aqui? Não. A curva azul a gente lê aqui, é o ponto de potência máxima, e a curva IV. O ponto da curva IV referente ao ponto de potência máxima é esse que está aqui, que passa uma corrente IMP. Muito bem. Então, lembrando que a gente tem uma potência máxima na célula solar. Fator de preenchimento ou fator de forma, como eu já ouvi falar no Brasil também. Em inglês chama fill factor, FF. O fator de preenchimento, ele é dado basicamente, né, é uma proporção entre a potência máxima e a potência ideal. Tá? A potência máxima é aquele ponto de potência máxima que está aqui e opera sobre IMP e VMP. Ele define essa área amarela que está aqui desse retângulo. A potência ideal, agora eu estou pensando num dispositivo sem nenhuma recombinação, sem nenhuma fonte de perda. Então seria só o meu gerador. Né? Então aqui a ISC até a VOC. Então aqui em laranja eu tenho a área da potência da célula ideal. Fazendo essa fração aqui, né, é dado por essa relação, né, a potência máxima IMP e VMP, e a potência ideal é ISC VOC, essa área. Eu tenho meu fill factor, ou fator de preenchimento, uma figura de mérito muito importante nas células solares. E por fim, a eficiência de conversão. Né? A eficiência de conversão, eficiência
do pico, que geralmente a gente olha, tá? É a potência máxima sobre a elétrica. Então, é basicamente a potência elétrica sobre a potência incidente, a potência do Sol. Então, é o quanto eu entrego de potência elétrica para uma carga sobre a potência que está chegando na minha célula, energia total sobre o tempo, né? Então, a gente vai discutir daqui a pouco, mas geralmente se fala de eficiência de pico, mas a eficiência de uma célula pode ser muito menor do que isso. Depende do ponto da curva IV que ela está operando. Então, quando a gente pensa na potência máxima, eu posso inverter aqui a situação, né? Potência máxima é basicamente fill factor vezes potência ideal, que é ISC VOC. Então, potência máxima é fill factor, VOC, ISC, dividido pela potência do Sol. No caso aqui, a irradiância, mas aí depende como você define lá em cima, né? Desculpa, potência mesmo. E aí, se você usar J aqui, aí aqui você tem que usar irradiância, porque os dois são normais pela área. Muito bem. Mas aí a gente para pensar, né? Você falou de eficiência de pico, mas uma célula solar sempre entrega a eficiência do pico? E a resposta é que não necessariamente. Bom, dentro de um sistema fotovoltaico, existe um dispositivo chamado inversor que tem dentro dele um processo em que ele rastreia o ponto de máxima potência do dispositivo. Então, quando a célula está operando, um módulo, que é um conjunto de células, está operando mediado por um inversor, geralmente ela está operando muito próximo do ponto de máxima potência, o próprio inversor se resolve com isso. Mas se você pega, por exemplo, uma célula solar e quer usar ela em energia corrente DC, corrente contínua, você vai botar a carga direto nela, ela vai te entregar uma potência que a gente viu nos slides anteriores, depende do ponto em que você está aqui. Então, qual é o ponto IV que uma célula solar opera? Qual é a potência que ela entrega para uma carga? E é isso que a gente vai discutir aqui rapidinho agora. E a resposta depende da resistência da carga, né? Então, basicamente, o que a gente costuma fazer se você souber a resistência da sua carga, então ela vai ter uma curva IV. Geralmente, a gente está pensando num resistor ôhmico, né? A curva IV de um resistor ôhmico é uma reta, né? É uma dependência linear. E onde ela cruza a tua curva IV do dispositivo é onde a sua célula solar vai operar. Então, se eu tiver uma resistência que tem uma curva de resistência dada por essa curva que está aqui, a segunda linha preta, eu sei que a minha célula solar vai operar com esta corrente e com esta tensão. Já se a minha resistência, né, do dispositivo externo, da carga, for maior, eu tenho aqui uma corrente menor, né? Quanto maior a resistência, mais para baixo eu venho. Uma resistência maior faz a minha célula operar com uma corrente menor e uma tensão maior. E assim sucessivamente. Então, a resposta à pergunta anterior depende da carga. O que o rastreador de máxima potência faz, basicamente, aqui em poucas palavras, é mudar a resistência da carga que o seu sistema fotovoltaico está enxergando. Bom, vamos discutir aqui esses pontos de operação, né? Então, a gente tem que lembrar que a corrente numa célula solar é obtida entre o balanço da geração e da recombinação, né? Então, a corrente gerada pela luz, que é a corrente de geração, e a corrente do diodo, que é a corrente de recombinação. A corrente de recombinação depende muito da tensão. Então, eu abrindo esse termo aqui, a gente vai ver. A corrente gerada pela luz não depende da tensão, mas a corrente de recombinação, sim. E então é sempre um embate entre L e ID. E L é independente da tensão, a linha vermelha que está aqui, e ID depende fortemente da tensão, né? Então, para quem aqui já associou, a curva IV de uma célula solar é isso aqui, né? Por quê? Justamente porque aqui tem que ser zero, quando as correntes se igualam, né? Bom, então vamos discutir os diferentes pontos aqui de operação da célula. Para que eu tenha V igual a zero, né, a gente tem que ter a célula em curto-circuito. Então eu vou lá na minha junção, na minha célula solar, pego os dois terminais dela e fecho um curto. Já falei que isso é possível. Ou seja, eu faço uma resistência tendendo a zero. Se a resistência tende a zero, né, a tensão externa tende a zero, porque, enfim, um resistor com resistência igual a zero
consome tensão igual a zero, tendendo a zero. E com isso não tem acúmulo de portadores nas extremidades do dispositivo. Eu vou voltar um slide, aí aqui eu representei, né, que a corrente, gente, ela é dada pelo fluxo de elétrons que está sendo dado para a carga, e a tensão tem a ver com o acúmulo de portadores. Eu gosto muito de falar que é o engarrafamento. Então, você consegue liberar alguns elétrons para o circuito externo, mas os elétrons que ficaram engarrafados, estão presos ali na junção PN, eles são a tensão que o dispositivo está dispondo para a carga. Então, se eu não tenho esse engarrafamento, eu não tenho acúmulo de portadores, todos os portadores estão sendo escoados de dentro da célula indo para a carga. E com isso eu tenho minha corrente máxima. Por outro lado, né, a gente vê que não tendo acúmulo, não tem recombinação. Né? E aí, com isso, a gente tem aquele ponto lá de corrente de curto-circuito. Por outro lado, para obter corrente igual a zero, a resistência da carga tem que ir a infinito. Né? Ou seja, o circuito tem que ficar aberto. Eu não tenho corrente. Se eu não tenho corrente, eu não estou extraindo portadores. Então, todos os portadores gerados estão acumulando nas extremidades, aumentando aquela tensão ao máximo. A tensão, que tensão? A tensão direta. Buracos no lado P, elétrons no lado N. Então, a tensão que eu entrego para a minha carga, que não está fluindo corrente nem potência, é máxima. É AV igual a VOC. Né? Onde a corrente do diodo, a corrente de recombinação é igual à corrente de geração. Então, todo portador gerado na célula recombina necessariamente. Tá? Bom, gente, eu vou parar por aqui, vou dividir esse vídeo em dois. E aí, no próximo vídeo, então, a gente vai começar a falar um pouco mais das equações e da física dessas figuras de método. Vejo vocês daqui a pouquinho na próxima aula. Tchau, tchau.